Seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e eu sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 8 e hoje vamos falar um pouco sobre os componentes do React Native. Vamos entender aqui um pouco sobre como utilizar os principais componentes, do nosso React Native e também como passar propriedades entre elas, que são chamadas de props. Aqui na página do React Native, se a gente descer um pouquinho, a gente consegue ver alguns exemplos aqui do que são componentes. Quando ele fala nativo, desenvolvimento nativo para todo mundo, o que ele está falando? Tanto para iOS quanto para Android, a gente pode usar aqui os principais componentes do React Native, que eles irão funcionar nas diferentes plataformas com perfeição. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma image view, então eu tenho uma view aqui que pode ser em formato de imagem ou somente uma view, e dentro dela um texto Welcome to React. A gente tem também aqui uma scroll view que ficará por trás de todos os componentes, englobando todos eles, que será responsável pelo scroll da nossa tela, aquele momento em que a gente passa o dedo e ele sobe um pouco ou desce, sem a necessidade de uma barra de rolagem. Além disso, a gente tem aqui outros componentes text, vários componentes, aliás. Aqui embaixo, mais alguns exemplos, que o nosso app.js, ele pode ter o body.js como um componente dele, um corpo. Dentro dele, a gente pode ter vários texts. Então, eu consigo importar aqui um outro arquivo para dentro do meu app e dentro dele ter vários outros componentes, certo? Então, continuando com o código da nossa última aula, a gente apenas escreveu aqui programador de dispositivos móveis. Então, o que a gente pode fazer? Para melhorar aqui, vamos pegar do zero e criar aqui o nosso componente. Então, como que a gente faz? Eu vou dar um Ctrl A aqui, simplesmente para deletar todo o conteúdo da minha app. Então, a gente começa sempre importando quem? O React. Então, aqui eu posso importar o React do React. Tá? Ao importar o React, outra possibilidade que teria aqui seria estar importando aqui também a nossa view e o nosso text. Sem querer eu apertei Ctrl S aqui, então por isso que o emulador ali apresentou o erro, tá? Pronto. No momento não temos nada para ser renderizado, fizemos apenas as importações de React, View e Text. E é necessário que a gente exporte uma função principal aqui do nosso app.js. Então eu vou criar aqui um export default function, tá? E eu quero criar agora uma função que vai ser, eu quero um conjunto de saudações, Vamos fazer como se a gente quisesse dar várias saudações na tela aqui, vários hello world, Então, greetings é saudações, lot of greetings, e aí eu tenho essa função, tá? Essa minha função, ela vai retornar inicialmente aqui uma view, e dentro da view eu poderia ter aqui, por exemplo, um text, e eu vou chamar de hello, certo? Bom, se eu salvar aqui agora, eu tenho aqui a minha função criada, eu tenho ali um texto dentro dela, então simplesmente sumiu o erro, mas eu ainda não tenho nada estilizado. Se vocês perceberem um pouco, é como se ele estivesse aqui em cima, bem no alto ali. Já a gente vai estar corrigindo isso. Esse meu hello, eu poderia estar aqui também fazendo a questão da estilização. Então vamos criar aqui um style. E nesse momento aqui, a gente pode fazer um alinhamento em linha. Então, nem sempre a gente vai precisar utilizar o Style Sheet do React. Quando eu quero utilizar aqui um alinhamento em linha, tudo que eu preciso fazer é criar o style, passar um igual e abrir as duas chaves para poder informar as propriedades. Quais propriedades eu vou informar? Eu posso informar as mesmas propriedades que eu informaria no Style Sheet. Então aqui eu comecei a digitar align e ele trouxe align content.
align items, align self, né? A gente não vai aprofundar muito aqui em CSS, mas eu posso usar um align items center, né, para poder fazer um alinhamento aqui central. Eu ainda posso fazer o quê? Colocar um top aqui, por exemplo, de 50. Né? O top no React Native, ele é o margin top lá do CSS. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um top de 100, veja que o meu hello já está aparecendo aqui. Né? Então, aqui agora eu tenho um hello aqui na tela. No text, eu poderia usar um style também em linha e falar com ele o seguinte: olha, eu quero que você tenha um font size de, por exemplo, 26. Aumentamos o tamanho do hello ali em tela. Agora imagine, né, que esse hello, essa saudação, ele precisasse ser utilizado várias vezes no meu código. Quando eu uso um componente, né, a gente costuma criar componentes quando a gente tem a intenção de reutilizá-los mais de 2 vezes no código. É uma boa prática aí de programação. Então eu poderia criar, poderia ser em outro arquivo, mas eu vou fazer aqui no mesmo, tá? Para a gente poder estar tendo o primeiro contato. Eu vou criar aqui uma saudação. Então, uma saudação é um greeting. Então, eu vou criar aqui uma greeting e eu vou passar para ele aqui. Nesse momento, eu estou criando como arrow function, tá? Eu poderia criar também como função aqui embaixo, mas eu vou criar dessa forma para que vocês possam aí, quem não tem muita prática com o ECMAScript 6, entender, né, as duas sintaxes que a gente pode utilizar, mas que funcionam da mesma forma. Então, aqui eu vou colocar um return, tá? Esse meu return, ele vai ter o seguinte, né, eu vou colocar aqui uma view, e dentro da minha view eu vou chamar o quê? Um text. Mas qual text que eu vou chamar? Exatamente o text que eu tenho aqui, o hello. Tá? Então eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, e estou componentizando esse hello, ou seja, eu vou criar ele dentro de um componente para que eu possa utilizá-lo quantas vezes eu quiser, sem ter que ficar escrevendo o código novamente todas as vezes. A minha view, né, eu posso vir aqui e criar a minha view da mesma forma que eu fiz anterior, né, caso eu queira colocar aqui o alinhamento ao centro, mas também eu poderia estar fazendo sem o margin top. Né, eu deixo para colocar o top no meu componente principal, porque eu posso estar utilizando esse greeting em vários lugares. E de repente, em algum lugar que eu esteja utilizando, eu não quero que tenha uma margin top. Então aqui eu tenho o meu hello. Né? Neste momento, se eu salvo, não mudou nada. Por quê? Porque eu não estou usando o greeting. Veja só, eu paro o mouse sobre ele, greeting é declarado, mas seu valor nunca é lido. E se eu pegar esse greeting, e agora que ele é um componente, eu posso utilizá-lo na mesma forma de tag. Né? Então eu posso simplesmente fazer o seguinte: quando eu crio o greeting e fecho ele dessa forma, quer dizer que eu estou chamando o meu componente greeting, tá? Ele é um JSX e ele está criado aqui em cima. Então agora o greeting será usado. Se eu salvar, o que aconteceu? Nada. Mas por quê? Porque agora ele está abrindo o greeting e está colocando aqui o hello. Né? Vamos colocar, por exemplo, aqui o world, né? Hello world, o famoso hello world. Eu altero o meu componente e automaticamente ele muda o meu componente principal. Se o greeting for repetido aqui embaixo, hello world será impresso 2 vezes na tela, certo? Então a gente pode usar os componentes aqui, o greeting foi criado, toda vez que eu quiser fazer uma saudação na tela. Lógico que esse greeting aqui é o exemplo mais simples que a gente tem. Eu poderia usar, por exemplo, botões como componente, um botão de confirmar no formulário, um botão verde, né, com um tamanho bem definido, a fonte, um ícone de repente, e reaproveitar esse botão em qualquer lugar do meu código. Tá? E aí, para fechar aqui, a gente pode falar o quê? Eu quero que o meu componente receba propriedades. Então, a gente tem as properties do React Native. E essa properties, quem vai enviar para ele é o componente que está chamando. Então, eu vou criar uma própria aqui com o nome que eu quiser. Tá? Eu vou chamá-la de name. Tá? É o nome que eu quero dar.
eu vou dar saudações para alguma pessoa. Então eu posso vir aqui e passar dentro de aspas duplas ou aspas simples aqui, não tem problema, eu vou passar uma string. Então vamos supor que eu queira dar boas-vindas para o João e queira dar boas-vindas para a Maria. Tá? Quando eu salvo, por enquanto nada aconteceu, né? Eu estou mandando a prop, agora eu preciso recebê-la aqui no meu outro componente. Então como que a gente pode fazer isso? Eu posso vir aqui no meu text e onde eu tenho hello world, eu vou apagar esse world, tá? E agora eu quero que ele fale hello, né? Que ele deu olá para o João e depois na linha de baixo lá ele deu olá para a Maria. Então agora a gente tem aqui a possibilidade de utilizar o quê? Códigos JavaScript, né? Dentro do nosso JSX. Basta abrir e fechar uma chave. Dentro dessas chaves aqui eu posso escrever códigos JavaScript. E eu simplesmente vou falar o quê? Eu quero usar uma props e quando eu digito um ponto aqui, qual que é o nome da prop que eu criei? Name. Então quer dizer que eu estou querendo pegar a propriedade name que está sendo enviada para esse componente. Dei um Ctrl S e vejam que ele preencheu lá como João e Maria. Agora eu poderia copiar aqui mais 2 vezes, quantas vezes eu quisesse. Posso colocar Pedro e Ana. Vou salvar. Novamente, o meu componente está sendo renderizado. Então, com apenas 4 linhas aqui, eu estou utilizando o meu componente 4 vezes. Ele foi criado uma única vez. E aí a gente poderia estar passando aqui quantas props a gente quisesse. Uma outra possibilidade de trabalhar com props é desestruturar essas props ao recebê-las no componente. Se ao invés de receber a prop, eu abro chaves e fecho chaves aqui e coloco já o nome da prop que está vindo, quando eu estiver no meu código, dispensa-se o uso do props ponto. Eu simplesmente chamo o name, salvei agora e permaneceu funcionando. Então é muito interessante a gente trabalhar com componentes aqui no React Native e conforme a gente for avançando no curso, a gente vai ter a possibilidade de criar os nossos próprios componentes para poder estar melhorando aí a nossa aplicação. Então vamos criar componentes para texto, vamos criar componentes para imagens, vamos criar componentes para botões, conforme a necessidade aí a gente vai criando componentes. Quanto à estilização, a gente pode utilizar o style inline, que é o style em linha, como eu usei aqui, ou podemos usar também o style sheet do React Native, criar todos esses estilos aqui embaixo, ou ainda usar uma biblioteca externa. A gente tem o Styled Components, tá? Para quem tiver o interesse em estar utilizando, a gente pode usar o Styled Components para criar arquivos que fiquem responsáveis somente pela estilização. Ele é muito utilizado quando o nosso arquivo está crescendo muito, e a gente fica com uma estilização muito grande, muito complexa. Mas aqui foi uma introdução então às propriedades do React Native. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente continua na próxima aula.